There is no shelter from my fury. I will fight you tooth and claw. Your end comes soon. Fight me. It has begun. The sleeper awaits. My path is clear. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skyasterix trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. Galera, lançaram informação referente ao novo chefe aí, a gente vai conferir esse vídeo agora, só pra gente ter uma ideia do que tá por vir aí referente a esse grande chefão. Mas já adianta a vocês, gente, campeões de suporte são totalmente essenciais contra ele, principalmente campeões também que diminuem aí a questão do crítico do campeão, do chefe, tá? Crítico do chefe. Então, gente, se vocês tiverem campeões que diminuem os críticos ali, também é totalmente essencial, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no vídeo, pois o que tá por vir aí, gente, é loucura, tá? Vamos lá. We teased this feature in our most recent What's Next in Raid video, but now it's time for the big reveal. First things first, Accessory Ascension works exactly the same as Artifact Ascension, so we won't rehash all. Então, uma questão aqui importante, né? A questão dos acessórios aí vai funcionar da mesma forma como acontece ali com os artefatos, tá? Core mechanics in full. You can find a link to our Artifact Ascension guide in the description below. Eu falo, ascensão de artefatos, né? Que tem que vencer lá o chefe demônio de areia. The in-game guide if you need a full recap. The one important thing to mention is that instead of oil, you'll be using a new resource called Extract to ascend your accessories. Just like potions and oil, Extract comes in 3 types: lesser, greater, and superior. É a mesma coisa como vem com os olhos ali para os artefatos, aí temos aqui os extratos que no caso são para os acessórios. The higher you want to ascend your accessories, the higher grade extract you'll need. Ascending an accessory will unlock a new bonus stat that improves with every new ascension level. You won't be able to. Só que aqui eu informo, né, gente? Assim como acontece com os artefatos, a ascensão aí, você tem que ter sorte também para poder cair naquela ascensão que vai ser satisfatória, né? Eu tive ali mexendo com os meus artefatos em si, infelizmente eu não tive ali, só foi 2 campeões que saiu, que deu bem, principalmente com relação à minha árbitra. Eu consegui ter a bota de velocidade com ascensão em velocidade, mas é sorte, tá? To ascend accessories that are below rank 4 and level 12. That's about it. But this magical extract doesn't grow on trees. At least, not any normal tree. Nope, you'll have to head to a new dungeon and win it via glorious battle. The Phantom Shogun's Grove is the place where it all happens. There, a mighty new boss awaits. Akumori, the Phantom Shogun. Esse é o cara, Akumori, né? Vamos falar assim, Akumori o fantasma, mano. O cara fodástico. O cara é fodástico. Has a couple tricks up his sleeves, including a new debuff and a special counter. But don't worry, we've got your back. Let's see how you can exercise the Phantom Shogun. Akumori's got quite the arsenal of impressive and complex skills that all tie into his unique mechanics. In order to understand them, we're going to start with his 3rd skill, Forest of Spears, to cover the important basics. Olha aqui, começando com essa habilidade dele aí, gente. Ele ataca o inimigo com o dano crítico mais alto antes de ele atacar. Ele coloca aí bloqueio de habilidades passivas, certo? Que não pode ser removido, resistido, bloqueado, enfim, tá? E aí temos aí um novo malefício que é o Anfibo,
tá? O novo malefício no jogo. Any damage, Akumori first places a block passive skills debuff on your entire party for 3 turns. What's worse, this debuff cannot be resisted and ele vai colocar esse malefício em todo o time, de vocês, tá? UDK, this isn't your fight. After that, Akumori smacks your champion with the highest crit damage, and then places an irresistible and unblockable enfeeble debuff on them. What's that? A new debuff? Why, yes. Akumori brings to bear a brand new debuff called Enfeeble. Tá aí, o Enfeeble. Tá, o Enfeeble é o que? Os campeões que forem afetados com esse tipo de malefícios só vão poder dar dano fraco no chefe, tá? Champions under this new debuff can only place weak hits. Not only does this drastically decrease your damage and mean you cannot place debuffs in most situations, but it also plays into another major mechanic that we'll discuss in a moment. Next up, let's look at Akumori's passive skills. The first one, Shroud of the Shogun, connects directly to the new enfeeble debuff we've just discussed. Akumori starts the battle with a special shade counter, and you're not going to want to let this thing tick up. The shade counter can be increased in the Tá, na passiva dele ele vai ter esse benefício, vamos falar assim, benefício que vai, como fosse ali, camadas que vão sendo acrescentadas a favor dele, tá? Aí tá falando, né, 8 dessas camadas aí, acima de 8, né? Sempre que vai colocar aí malefícios fracos. By 5 stacks for every critical hit Akumori himself deals out, and by 2 stacks for every enfeeble debuff. Então aqui ó, são as camadas. Então o que acontece aqui, gente, né? Ele vai colocar 8. Let's look at Akumori's passive skills. Vamos colocar aqui. Shroud of the Shogun connects directly to the new enfeeble debuff we've just discussed. Tá, vamos aqui para as camadas. Ó, aumenta 8 camadas. 8 camadas sempre que um de nossos campeões colocar aí um dano fraco. Então ele vai dar aumento de 8, tá? Aumenta em 5 para cada dano crítico que a Akumori tiver dano. Ele vai estar aumentando 2 camadas aí, desse daí, pra todo o malefício que ele estiver colocando, né? E no caso o nosso time estiver limpando também. Então ele vai estar aumentando 2. É melhor esse daí do que com relação aos outros 2. Então por essa razão é importantíssimo ter os cleansers no jogo. Aí ele tá falando aí, ó, para cada camada, essa camada que ele tiver, aumenta aí o ataque, o contra-ataque do Akumori. Então aumenta em 1%. Taxa de crítico e 2% em dano crítico, tá? 2%. So, he's only getting stronger the longer he stays in the shade. Last but not least, this shroud. E vocês repararem ali em cima, ó, aqui em cima já tá falando ali, ó, tá mostrando ali a questão dessas camadas ali, tá? The Shogun passive also grants Akumori immunity. E tá falando aí, a Akumori tem imunidade em relação à redução de medidores de turnos. E esse tal desse Enfeeble aí também. To turn meter reduction effects in Enfeeble. If you think you're going to slow this samurai from exacting his revenge, think again. Okay, so that has to be it with the shade counter. No more horrible surprises? Well, we'd hate to disappoint you, as Akumori's Shroud of the Shogun passive also gives him access to some pretty powerful immunities, if you let him gather his strength. At 10 shade counter stacks, Akumori... Olha aí. A cada 10 camadas desse benefício dele aí, ó, as primeiras 10 camadas aí, ele é imune a ataques de veneno. 20 camadas, ele é imune a queima-vida. Olha aí. Queima-vida aí o Smite, tá?
que é o benefício lá da benção. HP burn and smite damage no longer bother him. When the counter reaches 30... Quando chega até os 30 camadas, ele é imune a habilidades de dano, baseadas de acordo com a vida máxima dele. Então será muito duro matar ele. Stacks. Skills that deal damage based on Akumori's max HP become irrelevant. That's right. Attacks like Cold Heart's Heartseeker and any of Akritzia's skills will deal no damage if the shade counter gets above 30. Finally. Oh yeah, there's more. When the shade counter hits 40 and above, olha aí, quando ele chega a 40 camadas, ele vai ignorar 100% da defesa do alvo. Akumori will ignore 100% of the target's defense when attacking. And if he kills a champion, he will immediately attack the rest of your party with an... E quando ele matar um campeão, quando ele estiver nessa fase, ele vai atacar o time inteiro em área. AoE attack. When the Phantom Shogun throws shade, he really means it. As you can see, you'll definitely want to keep the shade counter low at all costs. So let's dive into how you can do just that. Thanks to Akumori's Purge, the Shadow passive skill, Awakened champions can decrease the shade counter whenever they attack. The exact number of stacks removed by an Awakened champion depends on their Awakening level. So, champions with 1 Awakening level will remove 1 stack per attack, while champions who are fully awakened will remove 6 shade counter stacks per skill. Given how powerful Akumori can become when his shade counter increases, I don't need to tell you how important it is to bring awakened champions to this fight, especially on the... Aí vem o seguinte, gente, ó, campeões que tiverem já despertados em termos das bênçãos ali, podem ter uma chance melhor aí em termos das habilidades, tá? Isso pode ajudar muito. Later stages. Whew. We've talked so much about Akumori's passives. Let's get back to his active skills. Unlike Forest of Spears, all of Akumori's other active skills will prioritize champions under an enfeebled debuff. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, pera aí. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, só para recapitular ali, né, aqui nessa parte aqui que ele falou, tá? Então ali, ó, o número exato de acúmulos removidos por um campeão desperto depende do nível de despertar dele. Portanto, aqui, ó, campeões com nível 1 de despertar removerão um acúmulo por ataque, enquanto campeões totalmente despertos removerão 6 acúmulos. Então, novamente, os campeões que estão despertos no jogo aí podem ter uma melhor chance, tá? Então vem a questão de importância aqui agora com relação aos campeões que estão despertados, hein? Claro, tá sabendo o que ela tá fazendo. Given how powerful Akumori can become when his shade counter increases, I don't need to tell you how important it is to bring awakened champions to this fight, especially on the later stages. Whew. We've talked so much about Akumori's passives. Let's get back to his active skills. Unlike Forest of Spears, all of Akumori's other active skills will prioritize champions under an enfeebled debuff as their main target. Olha aqui, gente, uma dica, uma das primeiras dicas aqui. Use o benefício de provocar para manter a atenção de Akumori longe de seus campeões mais frágeis, que estão com a habilidade dele Enfeeble. Tá falando aqui para usar a nova habilidade, use o Taunt, buff, benefício, tá? Pra chamar a atenção do Akumori. Então, campeão aí, ó, com Taunt será importante. To keep Akumori's attention away from your squishier champions under Enfeeble. Scourge Sword. Akumori's second skill is another brutal attack. Firstly, the Phantom Shogun targets one... Ó, a espada do flagelo é a segunda habilidade de Akumori e outro ataque brutal. Em primeiro lugar, o Shogun Fantasma tem um alvo inimigo. After he smacked that champion, he'll then remove all buffs from your team, except from the initial target of the attack. As if that wasn't enough, Akumori will then spread the enfeebled debuff from the initial target to everyone else on your team. Remember, when Akumori uses his Forest of Spears skill, he places a protected enfeebled debuff, and he's looking to spread that debuff across your team with Scourge Sword.
And because he's such a generous soul, Akumori will make sure that any champion who received an enfeebled debuff also gets a 60% decreased defense debuff for... Ó, gente. E por ser uma alma tão generosa, Akumori garantirá que qualquer campeão que tenha recebido o malefício de Enfeeble, né, também receba o malefício de diminuição de defesa de 60% por 2 turnos. 2 turns. I know what you're thinking. What if there's no enfeebled debuff to spread? Well, Akumori will end his Scourge Sword attack by placing an unblockable and protected enfeebled debuff for 3 turns on the... Aí vem aqui, ó. Akumori terminará o ataque da espada do flagelo colocando o malefício de definhar, né, o Enfeeble, não bloqueável e protegido por 3 turnos no campeão com maior dano crítico, né? Essa mecânica dele. He really wants you landing nothing but weak hits. Effectively, Akumori is looking to take your main damage dealer out of the picture with this attack. Então o que acontece? O objetivo do Akumori aqui é fazer com que o time, aquele cara que faz dano no seu time, ele seja inútil. You can and absolutely should cleanse and feeble ASAP. Então aqui tá falando, gente, ó, a importantíssima aqui, ó, efetivamente, aqui ele acabou de falar, ó, como já foi falado, a questão dos campeões de limpeza. Tá aí, ó, trazer campeões de suporte que podem limpar malefícios é essencial para derrotar esse senhor da guerra. Fantasmagórico. Who can cleanse debuffs is essential to vanquishing this ghostly warlord. Once he's placed in spread enfeebled debuffs, Akumori can maximize the effectiveness of his first skill, Spectral Lunge. First, he attacks one random champion. Once he hits that first champion, Akumori will then... Ó, depois de ele atingir o primeiro campeão com essa habilidade dele, Akumori atacará qualquer outra pessoa que estiver com malefício de definhar e preencherá o próprio medidor de turnos dele com 20% para cada inimigo atingido. Então ele vai estar aí tendo um carregamento de medidor de turnos para ele poder atacar de novo. Attack anyone else under an enfeebled debuff and fill his own turn meter by 20% for each enemy hit. If your whole team is under enfeeble, Akumori is getting 100% turn meter back. Ó, se o time inteiro tiver com esse Enfeeble aí, mano, ele vai ter 100% de carregamento de medidor de turnos para ele poder atacar, tá? When he hits you with this skill. So, keeping those enfeebled debuffs off your team is super important. Fewer champions get hit, and Akumori gets less turn meter. Ó, portanto, manter esses malefícios de defiar fora da sua equipe é super importante. Então, os campeões de limpeza, novamente, gente, tem que estar no time, tá bom? Win-win. Finally, we have Wraith Javelin. Akumori attacks a single champion. Aí ele tem esse Javelin, né? Que ele Akumori ataca um inimigo campeão e faz o pleno uso do contador de sombras dele. Ele ignorará os seguintes benefícios de proteção com base nos acúmulos do contador de sombras, tá? Aí tá falando aí, 10 camadas dessa aí ele vai ignorar bloqueio de dano. 20 ele vai estar anulando Unkillable. E 30 ele vai estar anulando totalmente a proteção de aliado. E 40 ele vai estar ignorando qualquer benefício de escudo. Combine it with this skill, and you're looking at one of the most powerful attacks ever. Essa habilidade dessa lança do Javelin dele é a mais poderosa dele, tá? So, you're staring down the mighty Phantom Shogun. How do you even begin to fight him? Well, there's a couple tips to make your life a bit easier. Tip numero uno, bring away... Aí, as dicas são simples. Trazer campeões que estejam despertados, tá? Aí, ó, quanto maior os campeões estiverem despertados, melhor. Eita, mano, a pedra das almas aí vai cantar a rodo, velho. Tip number 2. Bring a cleanser. Aí a segunda dica, trazer um limpador ou mais, enfim, né? Tem que ter vários suportes. Cleansing Enfeeble may increase the shade counter by 2 stacks, but it's better than Akumori gaining 8 stacks when you're landing nothing but weak hits on him. Tip the third. Bring plenty of support. Tá falando aí, ó, trazer vários suportes no jogo. Akumori hits hard.
so you want buffs and debuffs that are going to blunt his attacks and strengthen your defenses. Decreased critical rate is going to diminuição da taxa de crítico será totalmente importante contra Akumori. be a great friend here, not just in terms of limiting damage, but also limiting Akumori from gaining shade counter stacks with critical hits. Tip 4, do not rely on powerful passive skill. E não se dependa de passivas, de habilidades passivas, pois isso não vai funcionar contra Akumori. Akumori can block passive skills almost indefinitely thanks to his Forest of Spears skill. Fast teams might counter this, but it's better to not rely on champions with powerful passives in the first place. And finally, consider equipping your champions with Affinity Breaker artifacts. Aí tá, eles estão dando a dica aqui com Affinity Breaker, né? Artefato de afinidade de quebrador de afinidade, porque temos aí esse equipamento lá disponível na forja, né? Que a gente farma lá, o que? Farma na Torre da Perdição, certo? A aranha lá, mano. Quem lembra da aranha lá? Que coloca veneno e tal, é ela mesma, né? Então, a aranha viúva negra que eu chamo ela, tá? Então vai ser ela, mano. You're likely going to be landing weak hits thanks to Enfeeble, but having Affinity Breaker gives you a decent chance of changing them into critical hits instead. And that's it. We hope you guys are as... Aí é isso daí, gente, tá? Então tá aqui as informações referentes ao chefe. Achei interessante, mas deixa eu saber a posição de vocês. Obrigado a todos por terem seguido no meu canal. Se inscreva no meu canal se ainda não se inscreveu. E vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.